Deus abençoe você e sua linda família nesta sexta-feira. Alegria de estarmos juntos. A Lexio Divina nos uniu, né? A palavra de Deus nos uniu. E que bom podemos rezar, que bom podemos viver diante da palavra de Deus, sendo alimentados e fortalecidos por essa palavra. E hoje, de modo especial, pedimos que Deus sustente a nossa fé. Você sabe que hoje a igreja lembra de São Calixto I, os primeiros papas, né? Ele é chamado príncipe da fé. Então, um dos primeiros mesmo papa que a igreja teve na sucessão de Pedro e que viveu a sua vida inteira dedicada a Deus e, claro, viveu o bom combate proposto, o bom combate da fé. Vamos pedir que Deus também sustente a gente nos nossos combates. Você tem seus combates, né? E eu sei que não são poucos e não são fáceis, mas aqui está a espada do Espírito para nos dar a vitória nos nossos combates. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falasses ao ouvido nos quartos será publicado de cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu vou-lo digo, temei a esse. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, diante de tanto embate, diante de tanta fúria, diante de tanta armadilha que os fariseus estão armando para Jesus, é lógico que ficou claro, né? Ficou muito estampado, ficou muito explícito que eles queriam tirar Jesus de cena. Eles queriam tirar Jesus, impedir Jesus de continuar com o seu ministério, pregando, ensinando, curando, porque Jesus cada vez mais estava sendo cercado por pessoas. Aqui a gente está vendo, os homens estavam se atropelando uns aos outros de tantas pessoas que estavam ao redor de Jesus, aos milhares. Então Jesus estava arrebanhando mesmo muita gente e a sua fama se espalhava por todos os lugares, na Galiléia, na Judéia, Samaria, e ele estava ali. E aí, essas pessoas que estavam com Jesus passaram também a serem perseguidas, né? Então, quando Jesus está falando aqui, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que eu até falei no episódio, né, de ontem, falei na Lexio Divina, falei sobre a hipocrisia. Não sejam hipócritas, falando uma coisa e fazendo outra. Agora, cuidado com aquilo que eles estão falando nas escondidas. Não há nada que está oculto que não venha a ser revelado. Então, quando uma pessoa faz uma promessa e não cumpre, né, nós estamos em tempo aí de campanhas políticas, né? Já passamos o primeiro turno das eleições, agora vem o segundo turno. Muitos falam que não vão fazer. Jesus está falando, mas as obras vão aparecer. As obras vão aparecer. As obras dizem por si mesmo, não é assim? Então, Jesus está falando isso. Cuidado com o que se diz por aí, nas escuras, nas ocultas, porque vai aparecer o projeto de vocês. Eles tinham o projeto de matar Jesus, o projeto de proibir Jesus, o projeto de armar ciladas para Jesus, para que ele pudesse, então, não estar mais exercendo o seu ministério. Eles queriam, de fato, censurar Jesus. Então, estavam jogando o povo contra Jesus. Então, Jesus fala para eles assim, não se preocupe não. E, claro, a esses que estavam seguindo Jesus, eles ameaçavam até de morte. O Senhor fala, não tem mais aqueles que tiram a vida, não, pode matar o corpo. Temam a Deus, aquele que pode jogar a alma na geena, condená-la. É esse que vocês devem temer. E aí o Senhor fala para eles algo tão lindo, né? Olha, não temei a esses que podem matar o corpo. Temei sim aquele que pode jogar a alma no inferno, na geena. Então, vocês lembram dos pardais? Não vendem 5 pardais por 2 asses? Então, entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus, nenhum passarinho.
E aí o Senhor vai dizer, até o cabelo da vossa cabeça está contado, não temais, pois mais valor tendes vós do que todos esses pássaros, do que todos esses pardais, ou seja, o Senhor cuida de vós. Então, nós estamos num tempo muito desafiador mesmo, né? Não tenha medo de ver sua fé, não tenha medo de testemunhar a sua fé, não tenha medo de ensinar os teus filhos, porque os maus não têm medo de ensinar as maldades. Nós estamos vendo acontecer algo que eu quero denunciar aqui agora. Neste vídeo da Lexio Divina eu quero denunciar. São muitos, não são poucos, são muitos pais. Eu volto a dizer, não são poucos. Eu tenho a graça de viajar pelo Brasil afora, pelo mundo, e não são poucos pais que vêm me dizer, meu filho entrou na universidade e foi bombardeado de mentiras, de falácias, foi bombardeado de mentiras, de coisas tão terríveis que meu filho não quer ir mais na igreja, não quer ouvir o pai, não quer ouvir a mãe. Então não são poucos, tá? Não são poucos. Eu me lembro de Dom Reduvino, o bispo de Dourados, que hoje já mora no céu, né? Agora o bispo de Dourados é Dom Henrique. Então na época nós estávamos pregando um encontro para jovens e Dom Reduvino foi fazer a missa de encerramento e ele falou, naquela época, eu não vou me lembrar certo o ano, ele dizia assim, eu estou muito decepcionado com as universidades, porque de 10 jovens, isso na Diocese de Dourados, de 10, isso é a palavra de um bispo, de um pastor, de 10 jovens que entram na faculdade com fé, 7 saem sem fé. E eu fiquei estarrecido com aquele número. E certamente, ele como bispo, muito mais do que eu, né? Ele ouve os pais falarem, reclamarem, os próprios jovens dizendo os desafios. Eu fiquei sabendo que no estado de São Paulo, uma cidade, o bispo teve que intervir numa universidade que estavam falando contra a igreja, militando mesmo contra a igreja, contra a fé cristã, dizendo coisas bárbaras e mentiras, né? E contra a igreja, né? Verdadeiras afrontas, né? Contra a igreja. Então eu fico nesse momento aqui, entendendo que Jesus está falando, não tenha medo de ver sua fé. Queria dizer aos jovens coragem, porque vocês vão para a universidade, eu não estou dizendo de todas, e nem de todas as universidades, nem de todos os professores, eu não estou falando de todos, mas que hoje existe isso, a gente não pode negar. Não adianta negar, não adianta pôr o paninho quente, eu não tenho medo de dizer isso, não tenho rabo preso com ninguém, e falo isso com muita autoridade, como um pai que eu sou, como católico, como cristão, como pregador. É uma vergonha a lavagem cerebral que acontece em algumas universidades na cabeça dos jovens. Jovens que foram formados, catequizados, ensinados a amar a Deus sobre todas as coisas, a serem católicos, a amar a sua igreja, mas que infelizmente quando chegam à universidade não chegam totalmente formados, conhecendo da igreja, seu catecismo, sua doutrina. E aí lá fazem uma verdadeira lavagem cerebral. Desonestidade, hipocrisia, farisaísmo. Deus vai cobrar o preço do sangue desses professores, desses líderes que estão levando os jovens a perderem a sua fé. Ah, mas não era para perder a fé se tivesse uma fé totalmente formada. É verdade, não era para perder a fé. A minha filha, por exemplo, está saindo da universidade agora. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus esse período que ela passou por lá e não teve essa má influência. Mas existe. E eu não vou me calar, e hoje me senti no direito de dizer isso, porque o Senhor está falando aqui, não temam aqueles que querem matar vocês. E não só matar fisicamente, não é matar, claro que ninguém ameaça um jovem de morrer, mas querer matar sua fé, sua esperança, sua família, seus valores, matar a sua verdade com ideologias fracassadas, antibiológicas, anticientíficas, ideologias completamente absurdas, né? Então, não é de hoje que o homem apresenta teorias, ideologias, mas as ideias de hoje são anticristãs, são anti-igreja, são anti-família. Então, hoje Jesus está falando, não tenha medo. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados e vocês valem mais do que isso, mais do que esses pássaros. Então, eu vou cuidar de vocês. Não tenham medo. Então, eu quero dizer a você que vive o bom combate, né? O combate proposto. Não tenha medo. Deus é contigo. Deus está com você. Senta com seu filho, conversa com ele, explica para ele, se prepara. Então eu quero até aqui recomendar um livro chamado A História que Não Foi Contada, que eu dei para minha filha assim que ela entrou na universidade, o professor Felipe Aquino, que é um grande amigo. Então a gente precisa que os nossos filhos leiam esse livro antes de entrar nas universidades, porque eu não sei o que eles vão encontrar lá, né? Há universidades muito boas,
mas outras que têm, infelizmente, infiltrado o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então eu quero aqui, de todo o coração, rezar por você, pelos nossos jovens e pedir que Deus nos defenda deste mal da hipocrisia. Senhor nosso Deus, nesta hora em que nós estamos nesse embate que o Senhor estava também com os fariseus, o Senhor estava num grande embate, num grande combate, Senhor, porque não era bolinho, não era fácil, não era pouca coisa ter aqueles homens contrários, querendo jogar o povo contra ti, querendo fazer o Senhor uma figura má, falando que o Senhor era príncipe dos demônios, que o Senhor era mau, que o Senhor veio fazer tumulto, o Senhor era transgressor, querendo manchar a tua imagem, Jesus. Hoje, muitos estão querendo fazer isso com a igreja, com a família, com o próprio Deus, manchar a sua imagem. Senhor, livra-nos do fermento dos fariseus. E nós queremos dizer que nós não temos medo dessas pessoas. Nós não temos medo desses fariseus que querem, Senhor Jesus, denegrir a imagem de Deus, de Jesus, da palavra, da igreja. E queremos, nesta hora, apresentar a Ti nossos filhos, nossos jovens, nossos universitários, nossos estudantes. Pedir que o Senhor dê a eles uma fé verdadeira, madura, firme, para que não percam a sua fé. E que Nossa Senhora cuide do nosso Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, hoje eu quero dar a você uma coisa muito importante que é para você fazer como ação. Primeiro contempla toda esta palavra, o embate que Jesus tinha com eles, né? Então ele está falando aqui, ó, eu serei um combatente. É bonito você ser um combatente da fé. O que você é? Um combatente da fé. Defenda a sua fé, justifique sua fé. Não tenha medo. Seja um combatente da fé. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar na fé e não negocie tua fé. Como canta o Johnny Mendes, né? Eu sou católico, apostólico, romano e não vou trocar a minha fé por outra fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, é o nosso último dia do Tríduo hoje, em Limeira, na comunidade Bom Jesus. Você está convidado, se você não participou dos 2 primeiros, venha. Se você foi nos 2 primeiros, venha celebrar o último dia do nosso Tríduo, tá bom? E domingo é dia de São José dos Pinhais, receber a nossa banda Louvor e Glória. Estarei lá pregando o Cenáculo com Maria e também fazendo o show no encerramento deste dia. Será o domingo todo, estarei lá pregando e cantando também. Vamos colocar o cartazinho aqui do lado, separando tela comigo, né, do lado de cá, para que o pessoal fique sabendo onde vai ser, como que é. Então você tem aqui no cartaz as informações, participa, vai lá com a gente, tá bom? Mas amanhã a gente coloca de novo, tá bom? Deus abençoe você, um beijo no coração, até amanhã. Meu deserto florirá, o meu deserto florirá.